Então vamos lá. Queremos começar com o Salmo 57, começamos com a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, como introdução, o porquê. Eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que o irmão Alex fez para nós lá, tá bom? Quantos estão no Canadá há mais de 5 anos? Deixa eu ver. 5 anos. 10. Poucos, né? 20. 30. Se você está no Canadá há 30 anos, essa foi a meditação que Deus usou a vida do meu irmão. Se você está no Canadá há mais de 30 anos, então você sabe muito bem as diferenças que temos passado como país nesta nação. Como era esse país quando você chegou aqui, talvez, há 20, 30 anos atrás, e como é hoje. Como as coisas têm mudado e nada parece ser como antes. Nada parece ser como antes. Estamos vivendo um momento difícil político, um momento difícil financeiro nesta nação. Quantos de vocês, por exemplo, nos últimos meses tiveram seu carro roubado? Deixa eu ver. Olha aí, ó. 1, 2. Olha aí, tá vendo? Ó? Isto, há 30 anos atrás, não se tinha notícias desse tipo aqui. E a criminalidade tem aumentado muito, de uma maneira realmente assustadora. E quando nós comparamos os dias passados com os dias atuais e vemos que piorou muito a situação, a questão que vem no nosso coração é como será o futuro. O que nos espera neste país, nesta nação? Esta semana eu recebi a comunicação de uma prima minha que mora no Espírito Santo, dizendo que queria vir para o Canadá. Eu falei, não vem não. Falei, não vem não. Mas por quê? Não vem. Irmão, a coisa está tão difícil, né? Quando você olha economicamente, o meu telefone toca quase todos os dias pessoas buscando postos de trabalho. Toca quase todos os dias eu atendo o telefone ou alguma mensagem, pelo menos uma vez por dia, para conseguir trabalho para alguém. E não está fácil, está tudo muito difícil. Então, quando nós nos deparamos com estas situações difíceis, de falta de trabalho, o mercado de imóveis está louco, a delinquência está assustadora, né? Então, quando nós vemos tudo isto, nós pensamos que o futuro talvez não seja tão bom. Porém, eu quero chamar a sua atenção exatamente para este ponto, o que é que espera o futuro, mas a minha pergunta para você é onde ou em quem está a tua confiança? Essa é a minha questão com você nesta manhã. A pergunta que fazemos é esta: em quem ou em que você está se apoiando diante dos dias difíceis? E nós estamos falando dos dias difíceis, assim, de maneira geral, do país e situações políticas e tudo, né? Mas eu quero também levar você a meditar na sua vida pessoal, o que é que você espera, ou como que você age, em quem você confia, em quem que você deposita a sua esperança nos momentos de dificuldade, nos momentos de calamidade, nos momentos de incertezas. Está indo bem aí ou estou falando muito rápido? Está bem? Ok. Tanto a Bíblia como a história está repleta de fatos acontecidos na vida de grandes homens e de grandes mulheres de Deus, que tiveram também momentos de incerteza, momento de panorama difícil, momento de não saber para onde ir, momento de não saber o que fazer. Se você vai a Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, você vai ver ali nomes de homens que, apesar de estarem e de serem um grande exemplo de fé para mim e para você hoje, são homens e mulheres que também tiveram os seus momentos no momento da calamidade, no momento da dificuldade, correram para o lado errado.
correram, se apoiaram da maneira errada. Você vai ver isto, né? A palavra de Deus, por exemplo, vai dizer lá em Hebreus 11:32, vai dizer assim, que mais direi? O autor de Hebreus fala assim, e ele começa a citar o nome de homens, depois de citar o nome de homens e os fatos ocorridos, e por que aqueles homens estão na galeria dos heróis da fé, que nós chamamos assim, né, de galerias dos heróis da fé, não é a Bíblia que chama isso de galerias dos heróis da fé, mas nós chamamos assim. Então, aqueles homens que estão ali, depois de falar, o autor de Hebreus, ele começa a citar nomes e ele fala, o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e de outros. Eu quero chamar a tua atenção hoje para a vida de Davi. Eu quero a sua atenção, irmãos, porque esse é um estudo bíblico que nós estamos transformando em pregação. Eu gostaria muito de poder estudar com você isto, a Bíblia, nos nossos tempos de estudo bíblico, mas como a gente não tem a oportunidade, então eu gostaria da sua atenção para que você pudesse me responder exatamente o que é que você faz, o que é que você tem intenção de fazer nos momentos de calamidades para onde você vai. O Salmo 57, e nós queremos ler, e este salmo é um salmo de Davi, e Davi escreve no momento mais difícil da sua vida, no momento onde ele está sendo perseguido e a vida dele está, está na linha de fogo. E Davi fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Veja bem esta oração de Davi. Eu me abrigo em Deus até que passem as calamidades. Quando ele orou assim, as calamidades ainda não tinham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Quando ele disse ainda, Deus ainda não tinha executado. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Deus ainda não tinha respondido às orações e Davi já estava dizendo o que Deus iria fazer. Se a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua espada afiada. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram dentro dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Depois de ter vencido Golias, depois de ter vencido o gigante, depois de ter saído do anonimato, porque veja bem que Davi era um anônimo, a família de Jessé era uma família anônima até esse então, e depois de sair do anonimato, vocês conhecem a história, depois de matar o gigante Golias, Davi agora passa por um momento de glória, Davi passa por um momento de exaltação, Davi sai do anonimato e vai para a fama, Davi fica famoso em todo o reino. As pessoas começam a cantar e admirar Davi. Davi era aquela pessoa que todo o reino precisava e não sabia onde estava. E Davi agora, ele aparece. Davi aparece neste contexto e eles começam a cantar sobre Davi. Davi vence a batalha mais sobrenatural que pudesse alguém ter vencido. E Davi agora estaria vivendo os melhores momentos de sua vida. Davi tem acesso direto ao palácio do rei agora. Davi conseguiu aquilo que ninguém da sua família tinha conseguido. Davi conseguiu aquilo que ninguém da sua terra, ninguém da sua cidade tinha conseguido. Sair do anonimato e ir para a fama. Sair de pastorear as ovelhas do pai dele e agora Davi está no palácio perante o rei. Tudo estava acontecendo merecidamente, porque Davi merecia, porque realmente ele creu em Deus e Deus usou a vida dele. A situação de Davi muda completamente. A nossa situação, irmãos, ela pode mudar completamente, rapidamente, da noite para o dia. Nenhum de nós aqui, e eu falava isto
com um amigo de trabalho esta semana. Eu falava isso com ele e nós comentávamos que nada tem sido igual depois da pandemia. Não sei se vocês estão de acordo. Nada tem sido igual depois da pandemia. Algo que aconteceu de repente que ninguém esperava. Então essas coisas vêm para acontecer. Ninguém esperava quando chegou neste país que a situação estaria do jeito que está. Ninguém esperava que iríamos ter uma crise novamente de falta de trabalho, de crise de aumento dos preços. Sabe, olha, eu gosto muito de ir em restaurante, mas eu estou indo cada dia menos nos restaurantes, porque está caro demais. Ou vocês ainda estão indo? Eu estou meio parado, eu ainda vou, mas é difícil, irmãos. Né? É difícil, porque quando traz a conta, você fica ali pensando, será que não está errado, não? Tá difícil. Então, diante de todas essas dificuldades que vêm de repente na vida de Davi também aconteceu isso. Davi sai do anonimato, vai para a fama, mas de repente, sem mais nem menos, Saul começa a perseguir Davi, uma perseguição diabólica que não tinha nada a ver com nada. Davi era a pessoa leal a Saul, Davi era fiel ao rei, Davi lutou as lutas do rei. E agora, de repente, por ciúme, o rei começa a seguir e a vida de Davi muda completamente. Quantos já tiveram a sua vida mudada desta maneira? Antes havia dinheiro e agora já não há, ou já não há tanto quanto antes. Antes havia muito trabalho, agora a coisa mudou de repente. Antes havia certezas. Mas de repente você já não tem mais tantas certezas. Antes você estava do lado da sua família, agora você não está mais. Estava do lado da sua esposa, agora não está mais. Antes você tinha amigos, agora você não tem mais. Antes a sua conta bancária estava muito melhor do que agora. E você está vivendo tempo de incerteza. Antes havia aplausos, agora já não há mais aplausos. Há lugar de aplausos, inclusive até há vaias. E nós, como pastores, nós ficamos vendo tudo isto e às vezes nós somos confrontados com pessoas que nos pedem razão de isso e querem saber por que está acontecendo isso. Foi o que aconteceu com Davi. Então Davi agora, do homem mais famoso do reino e considerado o mais valente, ele agora passa a ser perseguido. A vida de Davi muda completamente e Davi então começa nessa caminhada. E se você vai no livro de 1 de Reis, desde o capítulo 18 em adiante, você vai ver essa caminhada de Davi, aonde Davi buscava onde se apoiar, onde Davi procurava como muletas para se apoiar. Porque Davi não estava conseguindo andar, e ele então procurava essas muletas para ajudá-lo naquela perseguição enorme que Saul estava empreendendo com Davi. Antes, Davi tinha onde se apoiar. Ele se apoiava na própria fama, ele se apoiava na posição que Deus deu para ele. Antes, Davi se apoiava, inclusive, na grande glória que ele teve por haver matado Golias. Agora, Davi está em uma situação onde ele já não tem mais essas muletas para se apoiar. Então, às vezes, meu irmão, Deus tira as nossas muletas em que estamos apoiando para que nós possamos entender que Deus não é simplesmente uma muleta. Deus é o nosso apoio, Deus então, ele remove as muletas, e a primeira muleta que ele removeu da vida de Davi, nós chamamos da muleta da posição social, porque Davi tinha essa posição social. Tudo estava bem para ele, socialmente famoso, socialmente as pessoas o conheciam, ele saiu do anonimato, ele tinha conquistado honra, chegou aonde ninguém da sua família tinha chegado. Isso te dá algum orgulho. Talvez você é o mais bem-sucedido da casa dos teus pais e isso te coloca numa posição de orgulho próprio. Que talvez você é o mais bem-sucedido da sua cidade. Talvez a sua casa é a casa mais bonita da rua e isso de alguma maneira te coloca numa posição de orgulho próprio que você vê e você se sente nessa posição social. E Davi estava assim. Ele era o orgulho de Belém. Ele estava apoiado em sua posição de honra. E de repente a muleta da posição social falhou para Davi. Nossa posição social não nos dará as respostas que precisamos quando confiamos nela e nos esquecemos de Deus. Elas não nos darão as respostas que precisamos.
E Davi tentou apoiar nessa muleta, e meio que manco, ele não podia se apoiar então nesta, e ele buscou outra muleta, que nós chamamos do próprio casamento dele, porque lembram que Davi, quando matou o gigante, ele recebeu por prêmio casar-se com a filha do rei. Davi casou com a filha do rei, e como genro do rei, ele teria todas as proteções possíveis. Né? Davi, como genro do rei, ele tinha todo o acesso ao rei, e ele podia se confiar então no próprio casamento dele. Ora, esse casamento tinha que dar a ele uma condição de intocável no palácio, mas não foi assim. A condição de genro do rei também falhou, e mesmo sendo genro do rei, Saul continuava querendo matar Davi. Saul continuava buscando matar Davi. O rei, que não tinha razão aparente para isso. Mas ninguém pode entender o que está no coração de uma pessoa que não teme a Deus e que exala ódio por todos os lados, já seja ele o seu patrão, a pessoa do seu vizinho, já seja ele uma pessoa que você tem problemas de falta de gratidão para com você, já seja ele quem quiser que seja, ou até mesmo da sua família, uma pessoa que exala ódio e que não tem temor de Deus, ela pode fazer muita coisa contra você. E Saul, estava fazendo tudo isto contra Davi. E o pior ainda é que essa pessoa, ele se voltou contra Davi em uma posição que Davi não tinha nada, ele não fez nada. Talvez você pergunte isso, mas eu não fiz nada contra essa pessoa, e por que essa perseguição contra mim? Não sei o que você fez ou o que você faz diante dessas situações, mas eu sei bem o que Davi fez, e a palavra de Deus diz que Davi então procurou o profeta Samuel. Davi procurou o profeta Samuel porque Davi queria se apoiar em mais uma muleta, e eu chamo essa muleta da religiosidade. Davi agora, ele busca se apoiar nessa muleta, e Davi vai lá. E essa história, não vamos ler tudo, porque não temos tempo, está em 1 Samuel 19, do 18 ao 24. Davi, então, ele se apoia nisso, ele se apoia na religião, e diz assim: Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. Davi foi lá, e ele conversou com Samuel, e ele expôs para Samuel a situação, mas mesmo assim, e aqui aconteceu algo enorme aqui, sabe? Porque você vai ver aí, que Davi, versículo 20, então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Sabe o que aconteceu aqui? Ele foi lá, e as pessoas começaram a profetizar ali. E Saul, ele ficou sem saber o que fazer, e Saul foi lá, e ele também profetizou ali. Mas mesmo naquele ambiente agradável espiritualmente, Saul continuou querendo matar Davi. E Davi então está apoiado, mas essa muleta da religiosidade não pode fazer nada por ele. Sabe o que, meu irmão? Muita gente pensa que a religião pode dar a ele o apoio que ele precisa, mas a religião não pode fazer nada por você. Davi não foi a Samuel para buscar a Deus. Davi foi a Samuel para buscar a resolução do problema dele. Se você vem na igreja para buscar a resolução para o seu problema, é porque você vê Deus como uma pessoa que pode simples e puramente cumprir um plano religioso na sua vida e não uma relação pessoal com você. Toma cuidado com isso. Sabe? Davi não foi buscar Samuel por um passo de fé, e sim por um ato religioso. Escuta bem, meu irmão, a fé é para formar o crente e não para resolver simplesmente os seus problemas. A fé é para formar você. A fé não é algo que eu sinto para colocar Deus ao meu serviço. Cuidado com isto. E a gente cantou hoje que nós rompemos em fé. Quantos anos que tinha que você não cantava essa canção? Deixa eu ver. E nós cantamos que nós rompemos em fé, e que fácil é falar que nós rompemos em fé. Que se o mar não se abrir, a gente vai caminhar sobre as águas, fácil de cantar, mas é difícil de viver.
Mas a gente precisa de viver isso. Se você entende que a sua fé é para te formar como crente, para formar o teu caráter, então você está entendendo isto, que Deus ele não é um ser sobrenatural que está ao teu serviço simplesmente procurando resolver os teus problemas. Mas Deus é algo que eu tenho em mim. E quando eu vivo os meus problemas, eu não tenho que correr, porque ele já está em mim. Então foi a muleta que Davi, essa foi a outra muleta, digamos assim, que Deus também teve que tirar da vida de Davi. Mas a lista de muletas de Davi é grande. A lista de muletas, a lista de apoios de Davi, ou de busca por apoio, era muito grande. Qual é o tamanho da sua? É a minha pergunta para você nesta manhã. Qual é o tamanho da tua lista de muletas? Qual é o tamanho da tua lista? Em quem você se apoia? Nos momentos difíceis, nos momentos de calamidade. A quantas muletas você tem recorrido nestes momentos difíceis? Falta algum ainda para você? Davi já tentou essas 3. Mas ainda Saul continuava querendo matar Davi, e assim Deus teve que tirar outra muleta da vida de Davi, o que nós chamamos da muleta das amizades. Porque Davi agora, e essa história que eu estou falando para você, está aí, primeiro do livro de Samuel, do 18, 19, 20, 21, 20, e você vai lendo aí, essa fuga de Davi. E essa quarta muleta, então, das amizades, sabe por quê, meu irmão? Quando Davi viu que realmente ele poderia ser morto por Saul, ele correu para o melhor amigo. Quantos aqui já confiaram nessa muleta? O meu amigo vai resolver o meu problema. Eu tenho um amigo que ele pode resolver para mim. O meu amigo vai me ajudar. Ora, Davi era o melhor amigo de Jonatas. A Bíblia diz que Davi, quando conheceu Jonatas, Deus colocou entre os dois um amor de coração para coração. Jonatas era filho do rei. Agora, Davi corre, eu sou filho do rei. Isso tem que me valer de alguma coisa. Eu sou o amigo do filho do rei. Sabe? Eu sou amigo dessa pessoa importante, isso tem que me ajudar de alguma maneira. Eu sou amigo de uma pessoa que tem dinheiro, eu sou amigo de uma pessoa que tem posição social, eu sou amigo de uma pessoa que tem influência política. A minha amizade, e você então se apoia nisso, e você se esquece de Deus. Davi correu para conversar com Jonatas. Você pode ler isso no capítulo 20 de 1 de Samuel, não temos tempo para ir para lá. Mas e agora, Davi? E agora, meu irmão, Jonatas também não pôde ajudar Davi, porque Saul continuava querendo matar Davi. A muleta da posição social falhou, do casamento falhou, da religião falhou, e agora da amizade também falhou. Onde mais ele poderia se apoiar? E como na comédia do Chapolin Colorado, quantos conhecem? Hã? Quantos conhecem o Chapolin Colorado? Aí em México se conhece, verdade? E quando o Chapolin estava em aflitos, o que é que ele dizia? E agora? Quem poderá me ajudar? Lembram? Quem poderá me ajudar? E você fica se perguntando meio que, quem é que vai me ajudar agora? Essa falhou, eu preciso continuar caminhando. Davi precisava de seguir. Davi precisava de continuar. Mas Saul continuava querendo matar Davi. Quando Mical, a esposa de Davi, protegeu Davi, ela disse para o pai dela que Davi estava enfermo. Sabe o que Saul disse? Traz ele na cama para que eu o mate. E Mical então preparou uma maneira e Davi fugiu pela janela e ela colocou uma estátua na cama, e quando vieram para que Davi estava ali, eles se deram com aquela estátua e o pai dela então foi contra ela. Ele queria matar Davi. Já seja que essa pessoa te persegue no seu trabalho e você diz, mas por que ele me persegue assim? Eu nunca fiz nada contra essa pessoa, mas ela continua te perseguindo. Em onde é que você está se apoiando? Uma vez mais, eu não sei o que é que você faz ou o que é que você faria, mas eu posso te dizer que foi que Davi fez diante dessa muleta também que falhou. Sabe o que é que ele fez? Ele correu para a igreja.
Davi, ele corre para a igreja, e Davi chega na igreja, e ele chega na igreja cansado, decepcionado, triste, estressado, angustiado, sem esperança. Quantos já chegaram aqui assim? É assim que muitos chegam na igreja. Talvez seja o seu caso hoje. Pessoas vêm à igreja quando eles já buscaram solução em todas as situações e continuam sem ter a solução. Eles vêm para a igreja procurando uma solução. Às vezes a gente atende o telefone e a pessoa quer que você resolva o problema dela e você não tem como resolver, meu irmão. Eu vou orar. Ele está quase gritando para você: pastor, eu preciso mais do que a oração. Em quem você se apoia neste momento? O que é que você faz neste momento? Para onde você corre neste momento? Talvez seja o teu caso aqui, sabe, de vir à igreja buscando uma solução para os seus problemas. Sabe, pessoas que antes tinham um ponto de apoio e agora já não tem mais. Pessoas que antes estavam caminhando bem e agora já não caminham mais. Tiveram as suas muletas retiradas uma a uma. Algumas pessoas, inclusive, que têm Cristo no seu coração. Cristo é o Salvador de sua vida, mas eles agora estão aflitos sem saber o que fazer. Acontece comigo. Acontece comigo. Semana passada aconteceu comigo. Sabe, diante de uma notícia completamente inesperada, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Essa não foi a oração de Davi? Sabe, meu irmão, se você pudesse caminhar comigo, você viria para onde eu venho nesses momentos. É para aqui que eu venho. Se você pudesse caminhar comigo, você me encontraria aqui sozinho nesses momentos. Sabe quem me aguenta neste momento? Minha esposa. Olha, quando acontece eu já ligo logo para ela: amor, ora porque está assim, assim, assim. Ora porque está assim, assim, assim. E com ela eu extravaso, porque ela tem que me aguentar, né? Falo e tal, e não sei. E ela: amor, calma, meu amor. Ou vocês pensam que a gente não tem, irmãos, momentos assim também? Ou você pensa que a gente não tem, ou você pensa também que a nossa vida, de repente, não acontece algo que a gente pensava que ia ser tudo completamente diferente, e de repente acontece algo que a gente fica assim. Acontece também. E foi o que aconteceu com Davi. Sabe, no Salmo 42, versículo 3... Davi, ele inclusive, sabe, o salmista, ele é confrontado com as pessoas, porque quando você está passando esses momentos, as pessoas te veem e sabem que você confessa a fé em Jesus Cristo, as pessoas veem para você e falam assim: mas cadê o teu Deus? Você não confia em Deus? Falaram isso comigo essa semana. Ué, mas você não é pastor? Eles acham que pastor não tem problema, não. Eu falo que ele: vem, caminha comigo uma semaninha para você ver como é que é a vida. Aí, ó, o Salmo 42 diz assim, ó: as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, porquanto me perguntam constantemente: onde está o teu Deus? Constantemente fazem essa pergunta. Assim, Davi então chegou a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque. Essa história está em 1 Samuel 21, do 1 a 9, não temos tempo de ler tudo, mas Davi chega ali para o sacerdote, e Davi mente para o sacerdote. Davi mente para o sacerdote procurando pão para comer e procurando uma arma. Essa é a próxima muleta que Davi vai usar. Da arma errada, da arma equivocada. Davi chega ali e ele conversa com Aimeleque, e ele mente para Aimeleque, falando que ele tinha ido da parte do rei. E Davi, então, com essa mentira, ele conversa com Aimeleque e ele pede a Aimeleque pão. Havia somente os pães da proposição, ele os toma e os come e leva para os seus homens. Ele pede uma arma, Aimeleque diz para ele: a única arma que nós temos aqui é a arma que você matou Golias. Pega.
E Davi diz: não tem melhor que essa, dá-me-la. Agora, meu irmão, veja comigo uma situação. Vocês se lembram quando Davi lutou contra o gigante? Quando Davi lutou contra o gigante, uma das características das lutas de Davi com o gigante foi realmente a falta de arma. Lembra que Saul, ele colocou toda a armadura nele, tudo, deu tudo para ele para lutar com o gigante. Ele dispensou tudo. Vejam bem como que a história agora muda. Davi, que antes não queria nenhuma arma humana, porque ele acreditava numa vitória sobrenatural contra o gigante, Davi agora está pedindo e clamando por uma arma. Ele precisa de uma arma. E quando tem a notícia que a arma, a espada que ele tinha matado Golias, estava ali à disposição, ele agora confia nessa arma. Por isso que nós chamamos a muleta da arma errada. Porque, sabe, você às vezes se arma contra essa pessoa que te persegue, contra essa pessoa que fala mal de você, contra essa pessoa que você acha que não te perdoa, contra a situação que está muito difícil, e você se arma de maneiras que Deus não aprova. Então ali foi algo tremendo que aconteceu. Eu falei no início que grandes homens da Bíblia e da história, em momentos de sua vida, eles não se apoiaram em Deus. E é por isso que eu estou falando para você da vida de Davi. Davi teve que mentir. Davi teve que enganar o sacerdote. Por quê? Porque Davi estava desesperado. A mentira de Davi, inclusive, meu irmão, custou a vida do sacerdote e de toda a cidade, porque Saul mandou matar todo mundo que tinha protegido Davi. Todos. Um escapou e foi lá onde estava Davi e avisou Davi. Saul matou a todos. E Davi sabia, foi por minha culpa. Que dor no coração desse homem. Porque Davi confiou na espada que ele matou Golias. Davi não confiou no Deus sobrenatural que deu a ele a vitória sobre Golias. Muitas vezes nós lutamos com a arma errada. Por quê? Porque a nossa confiança está nessa arma. O Davi que tinha falado para Golias: tu vens contra mim com espada, lanças, mas eu vou contra ti como? Em nome do Senhor dos Exércitos. Agora muda completamente. Agora, Davi confiava muito mais na espada e ele achava que a espada era a solução. Então, com a espada em mãos, Davi, então, ele se dirige a Gate, que era a terra de Golias. Davi, assim, ele vai ficando, talvez, sem ponto de apoio, sem mais muleta para que ele pudesse se escorar nela ou se apoiar nela. E chegamos assim à nossa última muleta que dizemos que Davi tentou usar, onde nós chamamos de a muleta da lógica humana. Cuidado com essa muleta. Qual era a lógica, meu irmão? A lógica era a seguinte: se Saul é meu inimigo, então eu vou procurar o inimigo de Saul. Essa era a lógica de Davi. Então foi por isso que ele foi para Gate. Entendeu? Porque o rei de Gate, eles são inimigos de Saul, eu vou ficar com eles, porque eles também, eles me acolherão e, então, pela lógica, eu estarei protegido. Essa história está em 1 Samuel 21, do 10 a 15. Foi assim que Davi chegou ali. E diz o versículo 10 que Davi se levantou e fugiu aquele dia diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantavam deste nas danças, dizendo: Saul feriu aos milhares, porém Davi a seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras do seu ânimo e temeu muito diante do rei. Por isso, se contrafez diante dos olhos deles e fez como doido entre as suas mãos e engravatava nas portas da entrada e deixava correr saliva pela barba. Olha que situação de Davi. Davi agora finge que está doente para não ser morto. Versículo 14 vai dizer: então disse Aques aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me doidos para que trouxesse a este, para que fizesse doidices diante de mim?
Veja esta cena. A cena do ridículo de Davi. Sabe aquela cena quando você confiou na mentira? Você confiou que essa mentira poderia resolver o seu problema e de repente vem a verdade e você fica desmascarado. Pum. E você fica com vergonha daquilo que você falou. Porque você se defendeu e você usou a muleta da mentira para você se apoiar e Deus agora desmascara você. Foi o que aconteceu com Davi. A muleta da lógica humana, sabe, faz com que às vezes nós passamos o ridículo. Aonde mais poderia ir Davi? Aonde mais poderia ir? Ele já havia recorrido a tantas coisas, já havia se apoiado em tantas e tantas muletas. Tinha que chegar um momento na vida daquele homem que ele tinha que entender algo de Deus para ele. Davi agora continua sendo perseguido, nós já estamos terminando. Davi diz assim, olha, eu posso dizer, meu irmão, que Davi naquele momento agora, Davi era um rei sem corte. Davi agora, ele era um capitão de um exército sem soldados. Marido da filha do rei, mas ele estava longe da esposa. Amigo íntimo do filho do rei, mas que o filho não podia fazer nada por ele. Davi tinha uma família, mas estava longe dela. Davi tinha uma casa, mas não tinha nada. Não tinha nada. Ele não tinha nada. Davi, então, ele precisava fazer, você precisa de entender isso, que quando você já procurou e já tentou de todo lado, você precisa de fazer algo diferente, porque não está funcionando o que você está fazendo. Chega um momento que você tem que parar de batalhar com as suas próprias forças e se render a Deus e dizer, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, chega de confiar, meu irmão, em você mesmo, na sua própria força, nas suas próprias armas, inclusive até mesmo no seu próprio ministério. Chega! Sabe, já estou no meu limite, já não posso fazer nada, então para onde é que eu vou? Sabe para onde foi Davi? E com isso nós terminamos. Sabe para onde que foi Davi agora? Davi foi para o deserto, Davi foi para a caverna. Davi entendeu que ele precisava de encontrar-se com Deus e se derramar na presença de Deus. Davi procura então um lugar de refúgio. Ele precisava de esse tempo com ele e com Deus. E a palavra refúgio, ela vai fazer tanto sentido para Davi nos próximos anos, meu irmão, que Davi nos seus escritos, ele usa o termo refúgio 37 vezes nos seus salmos. O termo refúgio que você precisa, o lugar que você precisa para entender o contexto ou o que você fará, chame-se ele o seu quarto, chame-se ele a igreja, chame-se ele um local na sua casa, chame-se ele o seu closet, chame-se ele a beirada da sua cama, mas você precisa de ter um lugar de refúgio. É você e Deus aí, ninguém mais. E Davi procurou isso, e Davi foi para um lugar que se chama Adulão. E Davi então, ele entrou aí em uma caverna de Adulão. Sabe, meu irmão? Ele precisava de entender esse momento de refúgio. Moisés também teve isto. Tanto é que no Salmo 90, no versículo 1, o próprio Moisés, ele ora também dessa maneira. Quando ele fala, Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Depois de Adulão, Davi nunca mais seria o mesmo. Adulão foi o lugar de encontro de Davi com Deus. Não porque Adulão tivesse algo místico ali dentro. Não, por favor. Sabe, meu irmão? Eu corro aqui para a igreja não porque é algo místico, é porque eu quero ter um tempo entre eu e Deus e ninguém mais. Deus está tanto comigo aqui na igreja, como está comigo no meu trabalho, mas você precisa ter um lugar onde você fica aí, só você e ele. Davi achou esse lugar chamava Adulão. E esse encontro foi melhor para Davi, porque foi um lugar de clamor, foi um lugar de rogar, foi um lugar de orar, foi um lugar de clamar de Davi, foi um lugar de entender. Neste lugar, você entra aí, meu irmão, e você vai entender que a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar quem seja por qualquer coisa que te tenha feito. Quantos dizem amém? Vou dizer de novo. Perdoar
quem seja, por qualquer coisa que tenha feito para você. Quantos dizem amém? Ok. Aí, neste lugar, você tem que deixar suas mágoas. Aí, neste lugar, você tem que deixar de esconder quem você pensa que você é. Ali, neste lugar, é o lugar de você pedir perdão a Deus, de reconhecer que você tem falhado com Deus, de reconhecer que você tem corrido para o lado errado, de reconhecer que você está com medo da situação atual, de reconhecer e colocar tudo diante de Deus. E que você precisa de estar nesse lugar para que você tenha paz com você mesmo. É o lugar de que você tem que deixar o velho e abraçar o novo que Deus tem para você. É o lugar de deixar as muletas e entender que Deus não é uma muleta, mas que Deus é o seu sustento. É o lugar onde você deixa as muletas, Deus não é a minha muleta, mas Deus é o meu suporte. Deus não é minhas muletas, mas Deus é a minha casa. Este é o lugar. Quando Davi entrou em Adulão, ele não tinha apoio, não tinha nada, não tinha ninguém, mas o milagre aconteceu lá em Adulão. Sabe, o lugar aconteceu lá e ele entendeu que ele não tinha amigos, mas ele tinha Deus. Que ele não precisava da espada que ele matou Golias, porque ele tinha quem tinha dado a ele a espada. Ele não precisava de se encostar na amizade que ele tinha com Jonatas, porque ele tinha com ele aquele que colocou no coração dele o amor por Jonatas. Então, Davi agora ele entende isso, e o que aconteceu em Adulão está registrado em 1 Samuel 22, versículo 1 a 5. Sabe, a Bíblia vai dizer que Davi, ele se retirou e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-nos os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para estar com ele. A família chegou agora no momento. Ele estava correndo todo lado, esqueceu. Agora a família chegou para ele. E se ajuntou homens com Davi. Agora, veja vocês quem foi procurar Davi e quem disse para Davi, estamos contigo. Versículo 2 diz, 1 Samuel 22 diz, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez o capitão deles. Davi agora recebeu esses homens aí, tudo gente com problema também. Tudo gente que estava procurando se apoiar em algo, eles foram lá para apoiar em Davi. Davi procurando em que se apoiar, eles foram lá para esperar, meu irmão, se você tem Jesus no coração, as pessoas vão te procurar esperando ouvir de você uma palavra. O que você vai falar para eles? As pessoas vão te procurar para ouvir de você algo que os leve a confiar em Deus e não em muletas. Aí então, você vai ver essa história, do versículo aí 1 ao 5. Que tremendo foi esse tempo de Davi em Adulão. Davi nunca mais foi o mesmo. E eu quero terminar a nossa exposição nesta manhã com algo muito importante que aconteceu aqui. Se você puder ficar de pé, eu quero terminar com algo muito importante. Já passou o meu tempo lá, mas porque eles não me repuseram o tempo, viu, irmãos? Eu quero terminar, meu irmão, com algo muito, muito tocante. Vejam essas pessoas que chegaram ali, seus irmãos e a casa de seu pai. Todos os que se achavam em apertos, todos os que estavam aflitos, os que estavam endividados, os que tinham espírito desgostoso, foram como 400 homens, e Davi foi o chefe deles. Aqueles homens foram procurar em Davi, como se Davi fosse uma muleta para que eles pudessem se apoiar. A pergunta que se faz é, quem quer ser líder de gente assim? Se você está numa situação dessa, para que você vai se juntar com pessoas tão pior do que você? Você não quer se juntar com eles. Mas Davi foi lá procurar algo de Deus, e eles foram lá. Davi certamente não tinha as respostas que ele precisava, mas tinha algo que ele sabia.
Ele não era o mesmo homem e já não procuraria apoiar-se em muletas. Sabe por que eu digo isso, meu irmão? Porque vem comigo o que Davi diz no versículo 3 aí de 1 Samuel 22. Agora sim, se você pode colocar, por favor. O versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero terminar com isto. Porque o versículo vai dizer assim: e foi Davi ali a Mispá dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas. Olha o que Davi disse: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Até que eu saiba o que Deus há de fazer em mim. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Você precisa de saber o que Deus quer fazer em você. Que Ele começa por você. Isso se estende à sua casa, à sua família. E Ele vai fazendo na sua casa, na sua família,